A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Abençoa, Pai, que a tua palavra seja ensinamento aos nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre mais e mais para perto de ti, Senhor, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no segundo livro de Crônicas, aqui no meu canal você encontra todo dia um vídeo novo, né? Ontem a gente leu sobre que Acabe queria ir à guerra e ele buscou, Acabe, rei de Israel, e ele buscou a Josafá, rei de Judá, para que fosse com ele. Mas ele não, Josafá ele segue aos caminhos do Senhor, mas ele não procurou saber do Senhor se ele realmente deveria fazer isso, né? Se ele deveria fazer essa aliança e subir à guerra. E ele subiu, então ele foi, o profeta Jeú o repreendeu, né? Deus o repreendeu através do profeta Jeú. Hoje a gente vê que Deus dá vitória a Josafá, no capítulo 20. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Engede. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Aqui já é um grande ensinamento para a gente, né? Isso nos mostra que quando a gente tem algum temor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É buscar a Deus, né? Então ele apregou um jejum a Deus para solucionar esse problema, né? Então sempre busque a Deus em primeiro lugar. E no versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do seu povo, Israel, e não adeste sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, nosso Senhor Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanaías, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o.
E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Então, ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aqui lembrando, né, que em Judá tinha um povo de Israel ali, porque na época de Jeroboão, que Jeroboão não andava nos caminhos do Senhor, mas alguns dos moradores de Jerusalém, né, alguns dos moradores de Israel, eles seguiam os mandamentos do Senhor. Então eles fugiram de Israel e foram para Judá, para a tribo de Judá, para a terra de Judá, porque lá eles poderiam continuar seguindo ao Senhor, pois os reis de lá normalmente sempre seguem ao Senhor, né? Aí no versículo 21, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo de diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E começaram a cantar e a dar louvores. O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. Então, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá a um lugar alto do deserto e olharam para a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra e nenhum escapou. Imagine que maravilha, né? A vantagem para a gente que segue a Deus é essa, é que a luta aqui não é nossa. E acontece muitas vezes também da gente acabar se perdendo um pouquinho, acaba se entregando às angústias mundanas. Então, isso aqui serve de alerta para a gente, né? Que tudo que a gente faz é pensando em Deus, pensando no que Ele quer, no que Ele gosta, no que vai fazê-lo feliz. Afinal de contas, a nossa doutrina, né, o nosso segmento não agrada ao mundo, porque a gente só fala a verdade, a gente só prega o que realmente está na Bíblia, né, o que realmente é a palavra de Deus. E isso é mal visto pelo mundo. Então, isso aqui serve de alerta para a gente ter serenidade, respirar fundo, pensar bem, procurar primeiramente a Deus e o mais Ele resolverá tudo por nós, né? Lógico que você não vai ficar sentado aí parado, aqui só vai fazer isso se realmente Deus mandar, como Ele mandou aqui a Josafá, você vai ficar em pé parado só olhando, né? Porque eu vou lutar por você. Eu vou lutar por vocês, porque essa briga não é de vocês, essa briga é minha. Eles não queriam deixar passar o povo de Israel e eu os poupei naquela vez, né, na época do Egito, mas agora, como eles continuam me enfrentando, então eu vou acabar de uma vez por todas com eles. E essa briga é minha, você não tem nada a ver com isso. Mas a gente tem que ter a consciência de que o que a gente faz, tudo que a gente fizer é baseado no que realmente Deus quer pra gente, né? A gente pode ter planos, mas os planos deles são diferentes e muitíssimo melhores que os nossos, né? No versículo 25, e vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar o vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, tendo Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus caminhos. E vieram a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Aqui mais uma lição para a gente, né?
Quando eles voltaram da guerra, o que eles fizeram, a primeira coisa que eles fizeram, eles foram à casa do Senhor. Então, quando você tem a bênção realizada, a primeira coisa que você deve fazer é o quê? É agradecer a Deus pela bênção, é agradecer a Deus pelo livramento. Todos os dias, de manhã e à noite, a gente tem que agradecer, porque de manhã Ele nos acorda, nos permite vivenciar o dia, e porque à noite Ele nos permitiu vivenciar o dia, e para que Ele nos conceda uma noite boa e tranquila de sono. Então não se esqueça, sempre agradeça a Deus. Mesmo que o seu dia tenha sido difícil, tenha sido muito agitado, teve momentos de angústia, mas não deixe de agradecer a Deus, porque com certeza de alguma coisa Ele te livrou. Você não passou por isso por nada. Ele sempre te livra de todo mal. Muitas vezes a gente pensa que a pedra no caminho está ali para nos derrubar, mas é muito mais do que isso. A pedra está ali, Deus permitindo a gente tropeçar nessa pedra, para que na frente a gente não seja atropelado. Então, agradeça a Deus até pela pedra no caminho, não se esqueça disso. E no versículo 30, e o reino de Josafá ficou quieto, pois o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zuba, filha de Sili. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda disposto o seu coração para com Deus para com Deus dos seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que está escrito nos livros de notas de Jeú, filho de Anani, que os inseriu no livro da história dos reis de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. Eles fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste a Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebrarão e não puderam ir a Tarsis, né? Olha só, ele teve tudo para continuar no caminho do Senhor, né? Foi bênçãos atrás de bênçãos, mas no finalzinho de sua vida ele acabou se deslizando, cometendo um deslize, e foi para... Aliás, esse deslize foi na primeira aliança com Acabe, né? Agora aqui ele realmente errou feio, porque ele realmente se aliou novamente com tudo o que aconteceu. Ele foi repreendido na primeira vez, Deus mostrou para ele o erro, ele se arrependeu, se voltou para Deus, mas no final ele acabou voltando para Acabe, né? Ele acabou... Aliás, Acasias, né? Aqui já era outro rei, Acasias, rei de Israel. Ele acabou se voltando para o mundo, né? Ele achou que com Acasias ele iria se dar bem, né? Aqui nos mostra que a gente é um povo obstinado, a gente tem a tendência para o mal. O nosso coração ele é pecaminoso. Então a gente todo dia tem que vigiar e tem que orar, porque todo dia é uma briga interna dentro da gente, né? Aquela velha história, tem dois lobos dentro da gente, o bem e o mal. Vence aquele que eu deixar vencer. Então eu tenho que insistir para que o bom, para que o bem se prevaleça dentro de mim. E é isso que a gente tem que sempre pedir a Deus, para que o bem prevaleça, para que a gente continue nos caminhos dele, para que a gente não se desvie, porque é muito fácil se desviar da palavra do Senhor. O demônio está aí nos atentando por todos os lados, né? Vigiai sempre, orai ao Pai e pedir a Ele proteção, direcionamento e discernimento, né? Para que Ele não permita que a gente se desvie dele. Aí a morte de Josafá no capítulo 21. Depois Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarial, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos presentes de prata, de ouro, de coisas preciosíssimas,
juntamente com cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino de Jeorão, porquanto era o primogênito, deu o reino a Jeroão, porquanto era o seu primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, porque também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. E nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e constituíram para si um rei. Por isso Jeorão, seguindo adiante com os seus chefes e todos os carros com ele, levantou-se de noite e feriu os edomitas, que o tinham cercado, como também os capitães dos carros. Todavia os edomitas se revoltaram contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbna se revoltou contra o seu mando, porque deixaram o Senhor Deus de seus pais. Ele também construiu altares nos montes de Judá e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém, e até Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor Deus de Davi, seu pai: Porquanto não andastes nos caminhos de Josafá teu pai, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andastes no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao teu povo e aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam, de dia em dia, por causa do mal. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e os arábios, que estavam ao lado dos etíopes. Estes subiram contra Judá e deram sobre ela, levando todos os bens que se achou na casa do rei, como também seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isto, o Senhor feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, morrendo assim daquela grave enfermidade. E o seu povo não lhe queimou o aroma como queimara seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar saudades. Eles o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Imagina só, né? Ele, assim que ele conseguiu o reinado, acabou com os irmãos, né? Ele levou Judá a pecar e o povo de Jerusalém, que estava nos caminhos do Senhor, né? Então imagina só o mal que ele fez para Deus. Ele profanou a Deus, e ainda mais atentou Deus, né, fazendo com que o povo pecasse, mas ele teve a punição, né? Afinal de contas, quem não anda no caminho do Senhor está à mercê do mundo. E a gente sabe que nos caminhos do Senhor a gente tem proteção, a gente tem bênçãos, a gente tem direção, a gente tem discernimento, a gente tem a glória do Senhor resplandecendo em nossos rostos, né? Mas quando a gente sai da presença do Senhor, o mundo é cheio de armadilhas, né? Que procuram nos derrubar sempre. E aí é a alegria do demônio quando um filho do Senhor se perde dele, né? Uma ovelha desgarrada, ele fica de olho, né? O demônio fica de olho para levar para o lado dele. Então não se esqueça sempre, vigiai e orai. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por tua palavra, obrigada por tua mensagem, Senhor, que ela seja alento em nossos corações, que elas sejam lições todos os dias em nossos corações, nos ensinando, nos direcionando, nos concedendo sabedoria e discernimento, Pai. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, toque na vida dela, Senhor, toque em sua vida espiritual, toque em sua vida financeira, toque em sua família, toque em sua vida sentimental, Pai. Onde tiver
problema ali, Senhor, onde estiver faltando a tua presença, Pai, que o teu Espírito chegue e arrebate todo esse mal, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu peço pelos meus familiares, pelos meus amigos, derrama a tua unção sobre cada um deles, Senhor. O meu desejo é que todos eles se voltem para ti, Pai, mas a gente sabe que somos povo obstinado, Senhor, somos tendências para o mal, então que o teu Espírito amoleça esses corações, Pai, tira a venda desses olhos, que não venha o teu plano de libertação, Senhor, que não percebem que esse mundo é uma prisão, Pai, que eles possam se voltar para ti e seguir aos seus caminhos, para um dia estarmos todos juntos adorando e louvando ao Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.